enfim, vamos aos fatos. Ai, como eu adoro analisar fatos e dados, isso é tudo na vida. Vamos ver o que aconteceram com esses países que colocaram esse imposto sobre grandes fortunas. Desde 1990, dos 12 países que adotaram o imposto sobre grandes fortunas, sobraram apenas 4 em 2017. Isso aconteceu porque houve uma revogação em massa, ou seja, muitos voltaram atrás. A Áustria, a Dinamarca, a Alemanha, a Finlândia, a Islândia, Luxemburgo, a Suécia e a Espanha. Mas, depois da crise de 2008, a Espanha e a Suécia restabeleceram o imposto, então, novamente, ele voltou. E em 2017, a França, a Noruega, a Espanha e a Suíça foram os únicos países que sobraram da OCDE ainda com esse imposto. Tá, e por que será que isso aconteceu? A gente já vai entrar mais a fundo, mas basicamente, de acordo com o IBRE, os motivos que levaram isso a acontecer foram muito custo para poucos benefícios, fuga de capital dos países, então houve muita mobilidade, pessoal para fora, paraísos fiscais, tendência de refogação do imposto sobre o capital e queda nas alíquotas de imposto de renda. Nesse gráfico, a gente vê a evolução do número de países da OCDE que cobram o imposto sobre grandes fortunas entre 1990 e 2017. Pô, Paula, estamos em 2021. Eu sei, é que esse gráfico é da OCDE e constava até este prazo. Putz, e aquele negócio que eu comentei com vocês, que é a arrecadação total, que é pegada, né? Que, nossa, pegada é feio. Da arrecadação total, o que é arrecadado, que representa do PIB, que foi uma discussão, é muito, é pouco, a gente tem esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra o peso do imposto sobre grandes fortunas sobre a receita em porcentagem do PIB e da receita total. A gente consegue ver que esses resultados apontam para a diferença nas receitas tributárias de cada país, porque cada um naturalmente tem uma política fiscal específica, em o que é tributado, o cronograma, as alíquotas e assim por diante. Além disso, as possibilidades de evasão fiscal e sonegação, os efeitos das políticas, a tributação diferenciam muito de país para país. Dessa forma, a gente consegue afirmar que não tem só um tipo de imposto sobre grandes fortunas, mas vários diferentes que são institucionalizados e adquiridos de formas diferentes dependendo do país. Mas a gente consegue ver, então, que na maioria tem um resultado relativamente parecido, que foi o sumiço desse imposto. Mas vamos aos casos, ver um por um de alguns exemplos, para a gente conseguir entender melhor cada realidade. A Noruega. Esse país nórdico, ele tem uma tradição da taxação de grandes fortunas. Desde a década de 1960, existe um imposto de 1% sobre patrimônios maiores do que 112 mil euros. Isso não acaba incluindo nem imóveis e nem fundos de pensão. No início da década, esse imposto era incidido sobre 17% da população, representava 0,4% do PIB e dava para o governo uma receita que a porcentagem era de 7%. França. Entre indas e vindas, o imposto de solidariedade sobre fortunas, que é o nome que é dado lá, ele atinge pessoas tendo uma alíquota de 0,5% até 1,5%, para pessoas, cidadãos, que têm um patrimônio maior que 1,3 milhões de euros. Esse tributo representa 0,25% do PIB local e 2% da arrecadação federal. Já dá para ver que é diferente da Noruega, né? Mas o que aconteceu? Com a volta do Macron no poder, houve uma rediscussão e uma diminuição das pessoas contempladas que pagam esse imposto. O número de pessoas atingidas caiu de 350 mil para 150 mil pessoas. Na Suíça, o imposto é cobrado localmente, como os impostos municipais brasileiros. O imposto varia mais ou menos de 0,1% a 0,94% para pessoas com patrimônio maior do que 55 milhões de euros. Além disso, ele contempla cerca de 1,24% do PIB e representa 11% de toda a arrecadação do país. E vamos para os dois casos mais polêmicos e um pouco maiores, que são a Argentina e os Estados Unidos. A Argentina, nosso país vizinho, tem esse imposto que foi criado em 1974. Assim como na França, que teve vindas e vindas, na Argentina já passou por reformas, vai, não vai, e agora, por conta do Covid, em 2020, isso voltou a ser discutido. O que foi falado? Basicamente, esperava-se arrecadar 3,7 bilhões com esse imposto, sendo que iria atingir pessoas com patrimônio superior a 200 milhões. Além disso, isso ia atingir entre os 9 a 12 mil mais ricos do país. Lembrando que é um país que mais ou menos 1/3 da população, de 44 milhões de habitantes, vive abaixo da linha da pobreza. Significa basicamente que o pessoal não tem dinheiro para comprar produto básico. Como que seria essa taxa, essa alíquota? Qual o valor? Bom, uma taxa progressiva, vai aumentando. Lembrando que na Argentina já existe uma contribuição por faixa de renda para bens dentro do território argentino.
Nesse caso do imposto sobre grandes fortunas, além disso que já existe, seria 3,5% para o excedente de bens no território argentino e 5,25% para bens no exterior, em outros países. Vamos aos fatos e aos dados. Em julho de 2020, no meio da crise argentina, o governo uruguaio tomou várias medidas para atrair os ricos argentinos para o território uruguaio, como por exemplo, qualquer estrangeiro, inclusive especialmente os argentinos, que comprassem um imóvel no Uruguai com um valor igual ou superior a 388 mil e ficassem 60 dias no território, teriam uma autorização de residência e permanência. Ou então, eles também falaram, qualquer empresa que se estabelecer lá e investir 1,7 milhão de dólares no seu negócio e, além disso, gerar pelo menos 15 empregos, também vai ter essa autorização de residência permanente. Quais são os dados? Será que entrou mais dinheiro no Uruguai mesmo? Bom, os dados mostram que sim. Inclusive, de acordo com o Banco Central do Uruguai, os depósitos estrangeiros aumentaram em 528 milhões de dólares no Uruguai, desde que estavam tendo sinais de que possivelmente o presidente atual argentino, que tem essas ideias mais de taxação de grandes fortunas, por exemplo, iria ganhar a eleição, o Alberto Fernandes. E depois aumentou ainda mais. Bom, e nos Estados Unidos recentemente, agora na pandemia a gente vê algo muito semelhante, né? Em abril, o Biden falou sobre o plano para as famílias americanas, em que ele iria destinar justamente recursos com a taxação de fortunas maiores, de patrimônios maiores, para as famílias de classe média, classe baixa, para cuidados de saúde, ensino, que a gente sabe que nos Estados Unidos acontece de forma diferente, né? Não tem um SUS, por exemplo. No caso do Biden em específico, ele faria isso com esse plano dele, com aumento da alíquota marginal do imposto de renda para 39,6%, medida que o Trump tinha diminuído, né, para 37%, e além disso ele ia praticamente duplicar o imposto sobre a taxação de ganhos de capitais para quem ganhasse acima de 1 milhão. Se vê que é algo efetivamente pensado e efetivamente pode ir para programas sociais e afins que distribuem renda. Entretanto, tem o outro lado de tributaristas e economistas que defendem outras medidas mais eficientes e com menos danos à economia e ao propósito específico desse tipo de política. É claro que tudo depende do objetivo principal da tributação. Então a gente consegue ver que na maioria dos casos analisados nos fatos e dados, entende-se que se o objetivo da tributação é a maior arrecadação, com menos dano à economia e maior distribuição de renda, muitas vezes seria mais benéfico ser um imposto, inclusive mais eficiente, né? Que a gente fala muito de eficiência e equidade, seria mais eficiente um imposto sobre tributação de fluxos, ou seja, literalmente transações, o que está sendo transacionado na economia, é o fluxo, do que sobre estoque, sobre coisa parada, sobre carro, sobre casa e coisas desse tipo. Então, eu finalizo com uma frase do Milton Friedman, não atribuindo juízo de valor à ideologia dele, porque aqui eu trago várias ideologias diferentes, mas porque a frase é muito bacana. Um dos maiores erros é julgar as políticas e programas por suas intenções, em vez de julgá-los pelos seus resultados. E finalizo ainda uma segunda vez com uma frase minha que eu falo: a minha ideologia são os fatos. A gente percebe então que para toda ideia, argumento, pensamento, até mesmo ideologia, a gente vai achar outra que complementa ou que fala que não tem nada a ver, que vai contrapor. E os fatos também mudam dependendo do país, do local que você está analisando, para vários temas diferentes. O importante é a gente se informar e ter base fundamentada para tratar dos assuntos que a gente está falando. E eu termino com um debate. Vocês acham que o Brasil deveria ter o imposto sobre grandes fortunas? Em que moldes? Nesse do projeto do Guedes, seria aceitável do deputado, não do ministro? Vamos conversar um pouco sobre isso. Valeu, gente!